O espaço é realmente deslumbrante, não é? Mas quanto mais a gente descobre sobre o universo, mais percebe que ele está longe de ser só paz e beleza. Existem ameaças por toda parte. E o mais assustador é que algumas dessas ameaças não estão em galáxias distantes. Elas estão bem aqui, no coração da nossa própria Via Láctea. Olá, pessoal! Por exemplo, o buraco negro no centro da galáxia está, por enquanto, adormecido e inofensivo. Mas e se um dia ele acordar? O que aconteceria? A Terra teria chance de sobreviver à sua fúria? Será que o núcleo tranquilo da nossa galáxia pode de repente se tornar violento e queimar tudo ao redor? Existe a possibilidade da Via Láctea um dia se voltar contra nós? Seja bem-vindo ao nosso canal Pipa. Eu sou o Deluca. E a partir de agora vamos analisar tudo isso bem de perto. E aí, preparado? Então, hora de começar o nosso vídeo de hoje. O canhão do universo. A psicologia e a psiquiatria moderna já identificaram fobias específicas relacionadas ao espaço, como a astrofobia, a fobia de corpos celestes e a fobia de fenômenos cósmicos. São nomes dados por especialistas do comportamento humano para descrever o medo profundo que algumas pessoas sentem diante do universo e dos eventos que ocorrem lá fora. Nos últimos anos, essas fobias ganharam visibilidade e vêm sendo exploradas com frequência em filmes, jogos e livros. O medo do espaço é um reflexo direto do medo do desconhecido. E esse sentimento só aumenta quando nos damos conta da nossa pequenez e total impotência diante da vastidão cósmica. E você? O que acha que conseguiria fazer diante de uma colisão com um asteroide, de uma rajada de raios gama ou de qualquer outro cataclisma espacial? É verdade que a civilização atual talvez conseguisse reduzir um pouco os danos desses eventos, mas esperar demais da nossa tecnologia seria um erro. Em 1859 aconteceu a maior tempestade solar já registrada, conhecida como Evento de Carrington. Essa tempestade destruiu as linhas telegráficas da Europa e da América do Norte, causando um impacto grave na sociedade da época. Por sorte, os deuses das religiões do mundo nos protegeram, e isso nunca mais se repetiu. Mas, se acontecesse hoje, não se resumiria a alguns quilômetros de fio queimado. Em comparação com o século XIX, hoje usamos muito mais eletrônicos, e nossa vida depende infinitamente mais deles. Se algo parecido com o evento de Carrington ocorresse em 2025, poderia queimar todos os satélites de telecomunicação em órbita da Terra, além de destruir computadores, geladeiras, ar-condicionados, servidores e cabo de internet, sem falar nos aparelhos de suporte à vida em hospitais. Quer que eu continue com essa lista? Ou você já entendeu que isso seria um desastre colossal? Mas voltando ao assunto, o Sol pode até parecer uma estrela tranquila e pacífica, mas metaforicamente bastaria um estalar de dedos para ele provocar um colapso total na nossa civilização. Mesmo que não chegue a destruir a humanidade, os danos seriam devastadores. Então vamos pensar agora na fonte mais poderosa de radiação que pode existir no universo, o núcleo ativo de uma galáxia. Qual seria o impacto de um desses núcleos sobre a Terra? E qual é a chance real de isso acontecer? Aqui no canal nós já falamos sobre núcleos galácticos ativos e sobre os jatos relativísticos que eles disparam. Mas vamos fazer um resumo rápido. Embora o espaço pareça vazio, nenhum corpo celeste está totalmente isolado. Algo está sempre interagindo com ele. Se esse corpo for um buraco negro com gravidade intensa e tamanho pequeno em relação à sua massa, ele forma ao redor um disco de acreção extremamente brilhante e quente. O material nesse disco é capturado pelas linhas do campo magnético do buraco negro e então é lançado pelos polos em velocidades que chegam a 95% ou até 99% da velocidade da luz. Isso é o que chamamos de jato relativístico. Esses jatos são fluxos de partículas carregadas que podem se estender por distâncias absurdas no espaço. Quando observamos galáxias com essa estrutura, elas se parecem com rodas atravessadas por um eixo. Os jatos relativísticos destroem tudo o que encontram no caminho. Estrelas, planetas e até nebulosas não conseguem fazer nada contra essa avalanche de partículas em velocidade quase igual à da luz.
Em geral, esses jatos não chegam a ameaçar o próprio disco galáctico de onde saem. Normalmente, a matéria dentro de uma galáxia gira ao redor do buraco negro supermassivo no centro, seguindo o plano do equador galáctico. E os jatos relativísticos são expelidos exatamente pelos polos, ou seja, em direção perpendicular ao disco. Mas, quando algo dá errado nesse buraco negro central, o fluxo de matéria pode sair completamente fora de controle, sendo lançado em direções aleatórias, o que pode destruir o disco galáctico ou até afetar galáxias vizinhas. Esses jatos descontrolados podem abrir verdadeiros buracos na estrutura do universo visível, com diâmetros de milhões de anos-luz, e alguns desses buracos já são conhecidos pelos cientistas há bastante tempo. Por isso, as galáxias mais seguras são justamente aquelas que não têm núcleos ativos, como parece ser o caso da nossa Via Láctea. Durante muito tempo, os astrônomos acreditaram que galáxias espirais nunca poderiam ter núcleos galácticos ativos. Acreditava-se que esse tipo de fenômeno só acontecia nas galáxias elípticas. Só que recentemente foi descoberta uma galáxia espiral muito parecida com a Via Láctea, e ela tem um núcleo ativo. E foi justamente essa descoberta que deixou todo mundo perplexo. Porque agora sabemos que os núcleos galácticos ativos podem sim se acalmar por um tempo e depois voltar a entrar em atividade. Pesquisas sobre o universo primitivo mostram que no passado distante havia muito mais galáxias com núcleos ativos do que hoje. Mas o que exatamente alimentava essas galáxias para que elas ficassem tão agitadas? Existe mesmo a chance de a Via Láctea ou alguma galáxia próxima entrar em erupção de novo e acabar queimando a Terra inteira? O que acorda uma galáxia? Por enquanto, ainda temos dados escassos demais para conseguir provar com precisão porque só os buracos negros supermassivos no centro das galáxias disparam jatos relativísticos, enquanto os outros buracos negros não podem fazer isso. O mecanismo desse processo já é conhecido, e a gente já explicou isso para você. Tanto os buracos negros comuns quanto os supermassivos possuem discos de acreção, mas nem todos eles produzem jatos relativísticos. Esses jatos, ao que tudo indica, se formam quando há um aumento repentino e massivo na quantidade de matéria que entra no disco de acreção. Mas quando exatamente isso pode acontecer? O cenário mais comum envolve um buraco negro supermassivo devorando uma estrela. A imagem de um buraco negro engolindo tudo ao seu redor aparece muito em obras de ficção científica, mas na vida real não é bem assim que funciona. A maioria dos buracos negros se comporta como qualquer outro corpo celeste com massa equivalente. Se agora mesmo a gente trocasse o Sol por um buraco negro da mesma massa, o que aconteceria? Sim, seria um problema para a gente. A Terra e outros planetas congelariam, mas suas órbitas continuariam exatamente as mesmas. Em resumo, a chance de um buraco negro engolir uma estrela que gira ao seu redor é bem baixa. Na verdade, é menor do que a probabilidade de um planeta do nosso sistema solar sair da rota e colidir com o Sol. Mas se algum fator externo bagunçar a órbita de um corpo celeste, isso pode sim desencadear um evento desses. A raiz de todo o mal. O processo de absorção das estrelas por buracos negros supermassivos já foi observado em outras galáxias. E esse tipo de evento costuma vir acompanhado por explosões violentíssimas de radiação. Quando uma estrela é engolida, o buraco negro aumenta de massa. Isso deixa a região ao redor dele ainda mais instável e pode até provocar novas colisões com outras estrelas. Vale lembrar que a estrela não é absorvida por completo de uma vez só. Parte do seu material entra em rotação acima do horizonte de eventos e acaba sendo puxada para dentro do disco de acreção. E um aumento tão brusco de massa nesse disco pode sim provocar uma nova fase de ejeções violentas logo depois. E embora seja bem mais raro, existe um tipo de evento ainda mais perigoso. É quando um buraco negro supermassivo engole uma galáxia inteira. Galáxias colidem e se fundem com frequência no universo. Segundo várias estimativas, a nossa Via Láctea provavelmente já absorveu pelo menos umas 20 galáxias menores ao longo da sua história. Em geral, esse tipo de fusão acontece devagar. A galáxia menor vai sendo puxada aos poucos, como se estivesse sendo enrolada ao redor da maior, feito uma roda que vai girando. Mas se essa galáxia menor não for puxada pelas bordas e sim colidir direto no centro da maior,
Aí sim, o caos pode se instalar. Durante esse processo, a quantidade de matéria ao redor do buraco negro central aumenta bruscamente, sobrecarregando completamente o sistema. A presença repentina de várias estrelas próximas ao buraco negro altera o equilíbrio gravitacional e pode literalmente virar esse buraco negro de cabeça para baixo, fazendo com que ele comece a girar em outro plano. Como resultado, os polos do buraco negro deixam de apontar na direção perpendicular ao disco da galáxia e passam a se alinhar paralelamente a ele. Ao mesmo tempo, o buraco negro cresce muito rápido por causa da nova matéria que absorve, e o disco de acreção se expande e perde a estabilidade. A partir daí, o buraco negro começa a expelir jatos de matéria extremamente quente em direções completamente aleatórias, sem nenhum controle. E isso é, com toda certeza, um dos eventos mais destrutivos que podem acontecer em todo o universo. Será que todos vamos morrer? Esse tipo de catástrofe poderia acontecer também aqui na Via Láctea? Em teoria, sim, existe essa possibilidade. Mas não há motivo para entrar em pânico com antecedência. Como já comentamos antes, esse é um caso extremamente raro. Além disso, até o momento, o buraco negro supermassivo da nossa galáxia está calmo. A Via Láctea não está colidindo com nada, nem absorvendo nenhuma outra galáxia. E vale lembrar que o sistema solar é minúsculo em comparação com a escala da galáxia. E como jatos relativísticos atingem apenas uma faixa muito estreita, mesmo no pior cenário, existe uma boa chance de que o Sol e os planetas fiquem fora da linha de tiro. E se esse tipo de evento não aconteceu nem aqui, nem na galáxia de Andrômeda nos últimos bilhões de anos, então há bons motivos para a gente acreditar que nada parecido deve acontecer tão cedo. E se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. E é isso, pessoal. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal Pipa. Até lá. Tchau, tchau.